Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre alguns conceitos de termodinâmica. Vamos lá comigo. Queridos, quando a gente fala em termodinâmica, a gente não pode esperar menos da sua definição. Termodinâmica representa termo, temperatura, dinâmica, movimento, ou seja, é a relação entre a conversão de energia térmica em energia mecânica. E um bom exemplo disso são as máquinas térmicas, lá do século XVIII, XIX, em que a gente teve a Revolução Industrial, em que você tinha uma fornalha, essa fornalha fornecia vapor e esse vapor produzia trabalho mecânico, ou seja, movimento. Aí você colocava qualquer coisa em cima desse sistema, né? Um gerador, você colocava lá um moendo e assim por diante. Bem, mas vamos estudar um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala em termodinâmica, a gente não pode esquecer dos estudos de gases, né? O gás, ele existe um comportamento, como aqui está sendo mostrado aqui pelo GIF, você tem um comportamento aleatório e tudo mais, em que ele representa energia, entre outras coisas mais. Para poder definir melhor um pouquinho esse conceito, estudo de gás, a gente vai definir algumas grandezas. A primeira delas é o calor. O calor está relacionado com o fluxo de energia térmica. Nós temos o conceito de temperatura, que é justamente o que está sendo mostrado aqui, representa o nível de agitação molecular. Nós também temos a energia interna do gás, que é a energia associada a esse movimento aqui, que inclusive tem uma fórmula bastante comum, que é energia interna é igual a 3 meios de nRT, ou seja, ela significa que a energia interna está relacionada com a temperatura. Além disso, nós temos a pressão, certo? Que está relacionado com o choque mecânico nas paredes do recipiente do gás, e o volume, que é o volume ocupado por esse gás, certo? Bem, tudo isso aí forma a famosa equação de Clapeyron, que aqui nós vamos definir como um gás ideal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa equação? Queridos, a equação de Clapeyron, ela descreve o estado termodinâmico daquele gás, e através dele você tem uma equação bem conhecida, PV é igual a nRT, em que P é pressão, V é volume, N número de mols e R é a constante real dos gases, ok? Além disso, nós temos a constante real de gás, que pode ser dois valores. Normalmente o valor usual, 0,082 atm por litro mol por Kelvin, lembrando que a pressão tem que ser em atmosfera e o volume em litro, e a unidade oficial 8,31 joule por mol vezes Kelvin, em que você teria unidades oficiais, que é a questão ali das unidades, que é volume em metros cúbicos e a pressão em Newton por metro quadrado, ou Pascal, certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão de transformação gasosa. O que seria isso? É quando você muda as variáveis desse gás, que no caso são as três, pressão, volume e temperatura da equação de Clapeyron, sem mudar a quantidade de massa, certo? Como se fosse, por exemplo, gás dentro do sistema de refrigeração de um ar-condicionado ou de um refrigerador. O que você faz? Você muda, você tem um estado que é P1V1T1, ou seja, um estado termodinâmico ali associado a isso, e fornece energia, trabalho mecânico, seja o que for, para um outro estado desse gás, P2, V2 e T2. Em cima disso, o que a gente tem? A gente mantendo esse número de mols constante, certo? Nós vamos ter que a pressão vezes volume sobre a temperatura, ela se torna constante e através dela você consegue definir a equação aqui de mudança de estado, que é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, ou seja, estou mudando o estado termodinâmico dele. Certo? Lembre-se que para definir um gás você precisa das três grandezas, volume, pressão e temperatura. Mudo uma, normalmente eu mudo as outras. Nesse vídeo falamos conceitos de termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!